Ó, Chiaretto, a gente estava falando aqui nos bastidores, antes da live começar, sobre o peso, a importância do professor João Bosco Pesqueiro para a ciência, né? Na genética do esporte, principalmente, porque está desbravando uma nova fronteira, mas na atuação acadêmica dele em geral. Conta mais para o nosso público, para a nossa audiência, para quem não está muito próximo da área científica, o tamanho desse cara aí, porque, obviamente, a modéstia dele não vai deixar ele ficar se automassageando, mas acho que a gente vale fazer essa reverência aqui, aproveitando a live, de alguma forma fazendo uma reverência, uma pequeníssima homenagem a esse cara que está nos dando o prazer, a honra de estar aqui nessa live no dia de hoje. Olha, eu entendo muito pouco, eu não entendia nada de basquete antes de conhecer o professor, de basquete de genética, antes de conhecer o professor. Hoje eu entendo bem pouco de genética para aplicar isso ao treinamento físico. Mas o que eu acho, eu já disse isso para ele, e nosso ambiente de discussão, é que o esporte ter tido, é como se a gente tivesse tido uma aquisição, ter um cientista da importância dele, né? O professor João Bosco foi 10 anos coordenador de área da saúde na FAPESP. Então, ele ele tratou com muitos dos principais projetos de pesquisa científica que o país fez nessa década que ele esteve à frente, né? E tem um trabalho que liga a ciência brasileira à ciência europeia, né? Eu acho que ele fez o pós-doc na Alemanha, fez parte da pesquisa dele científica na Alemanha antes de voltar para o Brasil e entrar na Unifesp. Então, assim, ele circula no ambiente dos grandes geneticistas mundiais, nos congressos. Então, o esporte precisava de um participante desse quilate, entendeu? Na discussão da evolução científica do esporte brasileiro. Eu sempre falo que a gente vai, ainda no futuro, daqui a 10, 15 anos, entender o quanto foi importante a entrada dele no ambiente esportivo. A gente tem muita dificuldade, por conta da nossa história esportiva, de ser campeão no futebol, o basquete também foi campeão, o vôlei também foi campeão, e muitas vezes, só que a ciência evolui, e a gente precisa evoluir as áreas também dentro da ciência. Então, a genética chegou com o mapeamento do genoma humano há pouco tempo, né? Eu digo, já disse outras vezes, o próximo profissional da comissão técnica vai ser um profissional com conhecimento em genética, com conhecimento, ou um geneticista. Se eu hoje fosse dirigente de um time, eu contrataria um geneticista. Se eu tivesse essa função hoje. Você vai ser diretor de futebol de algum lugar. Tem verba para isso? Eu contrato um geneticista. Assessor científico, né? Sim. Alguém que vai participar da comissão técnica com conhecimento em genética, que pode ser um geneticista. Pode ser um geneticista, ele pode ser um preparador físico com conhecimento de genética, um técnico com conhecimento de genética, um auxiliar técnico. Fazer a interface, né? Exato. Entendeu? Eu contrataria o professor João Bosco, se ele quisesse ir para a equipe que eu fosse seu supervisor. Porque é muito importante você ter essa visão do atleta, olhando quem ele é e não só como ele está. Eu acho que é a evolução do que a gente chamava um tempo atrás de setor de fisiologia. Isso. Fisiologia vai ser muito maior. Eu acho que a evolução caminha nesse sentido. Eu acredito nisso fielmente. Isso. Eu acho que a nova função na comissão técnica, que foi o fisiologista de 30, 40 anos atrás, agora vai ser o geneticista. Eu acho que isso é uma vaga nas comissões técnicas que não vai ter volta. Como o Hélio colocou, né? Na verdade é um fisiologista com conhecimento da área de biologia molecular, de genética, né? Pode ser que seja assim que eu imagino. Eu fui um preparador físico que tive o suporte da genética e consegui fazer alguns resultados interessantes, entendeu? Então, eu não descartaria o geneticista diretamente
numa comissão técnica. Não, claro, seria muito legal. Imagina o quanto isso incentivaria pessoas a estudarem genética por causa do esporte. Exatamente. Que é a união de duas paixões. Seria impressionante o impulso que isso daria para a área científica no Brasil, a reboque do esporte. Verdade. E é uma área que traz muito dinheiro, né? Então, assim, a capacidade de investimento muito alta, né? Realmente seria o combo ali, um ia ajudar o outro muito, né? Mas isso que o Hélio falou é uma coisa interessante para se pensar, né? Porque você aliaria duas coisas, né? O conhecimento com a parte de diversão, né, que o esporte traz. Então, você faria muita crianças, né, adolescentes, a se interessarem também por ciência, né? Porque ele saberia que tem impacto no esporte que ele pratica, que ele segue, que ele gosta. Então, isso é uma ideia interessante. Eu, quando era adolescente, tentando voltar no tempo, entrando aqui na linha do tempo, eu fico me imaginando, porque eu já sabia que eu queria ser pesquisador, que eu queria ser cientista, mas acabei, até por uma paixão também com a natureza, fauna, bichos e tal, acabei me tornando biólogo com esse viés. Mas eu acho que mais apaixonado do que a natureza, eu era apaixonado já pelo Botafogo, mais do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu imagino o impacto, vou te dar um exemplo, de criança falando assim, ó, adolescente ou pré-adolescente falando assim na escola. Não, eu quero ir na aula de biologia porque eu quero ser geneticista do Botafogo. Eu vou ser geneticista do Botafogo um dia. E é imensurável o impacto indireto que isso causa. Você também é biólogo, Bruno? Eu também sou biólogo também. Legal. Muito legal, cara. Muito legal. No caso,